Olá! Nesta videoaula, o assunto é a estrutura de seleção se-senão. Esta estrutura de seleção permite que você desvie o fluxo de execução do seu algoritmo com base em uma condição. Vamos entender melhor na prática como isso funciona. Então, vamos criar um algoritmo para exemplificar isso. Primeiro passo, vamos criar um algoritmo que solicita ao usuário a digitação de um número inteiro e mostra este número inteiro na tela. Então, vou criar aqui uma variável v do tipo inteiro e vou chamar o comando leia v para solicitar um valor ao usuário e no final escreva v para escrever o valor. Se eu executar esse código, então, por exemplo, se eu digitar 3, o valor escrito será 3. Se eu digitar 10, o valor escrito será 10. E assim por diante. Até aqui nada demais, né? Porque lembre-se que quando você começa a execução de um algoritmo, ele sempre começa de cima para baixo, né? E vai linha a linha. Então, primeiro ele declara a variável v. Na sequência, nesse fluxo de execução do algoritmo, ele chama o comando leia v, que vai solicitar uma informação ao usuário. Assim que o usuário digitar alguma coisa, ele vai chamar o comando escreva do valor, né? Então vai escrever o valor que está na variável v, que é o valor fornecido pelo usuário. E como aqui não tem mais nenhum comando embaixo, ele termina. Então essa é a execução sequencial. Agora imagine o seguinte. Imagine que esta variável v, ela deve assumir um valor máximo de 10. Isto significa que se o usuário digitar o valor 11, por exemplo, eu quero que v assuma o valor 10. Ou se ele digitar o valor 20 ou 5.000, eu quero que v assuma o valor 10. Como é que eu faria isso? Ora, eu teria que, depois que o usuário fornecer o valor, eu teria que ver se esse valor é maior do que 10. Se for maior do que 10, eu tenho que adequar esse valor à realidade do algoritmo que eu quero escrever, né? Caso contrário, eu não preciso fazer nada. Então vamos ver como é que ficaria. Logo depois que o valor é lido, né? Então V agora possui um valor digitado pelo usuário. Eu tenho que verificar se esse número digitado pelo usuário é maior do que 10. Se for maior do que 10, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que V valha o valor 10 e não o número digitado pelo usuário, ok? Então, eu uso agora o se. O se é a estrutura de decisão que estamos falando nesta videoaula. Sempre que você utiliza o se, você precisa de uma condição. Tá? Uma condição o que que é? É uma expressão que retorna um valor booleano, um valor lógico, um valor verdadeiro ou falso. Então, vamos colocar a condição. Ela sempre é colocada entre parênteses, ok? Então, se v maior do que 10. Lembre-se lá da aula de operadores, né? Sempre que eu utilizo um operador de comparação, como o maior, por exemplo, eu tenho como resultado um valor lógico. É exatamente o que eu preciso aqui, de um valor lógico para minha condição. O se sempre vem acompanhado de um bloco. Este é o bloco que será executado caso a condição definida aqui seja verdadeira. Certo, o que é que eu quero que o algoritmo faça se v for maior que 10? Eu quero que v volte para 10. Então, v igual a 10. Ok? Então, é como se o usuário digitasse um valor muito maior que 10 e eu trouxesse novamente esse valor para 10. E aí, na hora de escrever o v, eu vou escrever o valor 10. Então, recapitulando como é que ficaria o fluxo do algoritmo agora. Primeiro, ele declararia a variável v, pediria um valor para o usuário na sequência, e aí faria o teste. Se v for maior que 10, isto é, digamos que o usuário digitou o valor 15. Então, ele executa v igual a 10, então v passa a valer 10 e o escreva vai imprimir 10, mesmo que o usuário tenha digitado 15. Agora, uma outra situação. Imagine que o usuário digitou 5. Vou declarar a variável v, vou ler o valor, né? Então digitou 5. E aí vou testar. Se v é maior que 10. A pergunta é, 5 é maior do que 10? Não. Então a condição é falsa. Sempre que a condição é falsa,
o bloco do C é pulado, tá? Ele é desconsiderado. Então o algoritmo passa dessa linha do teste automaticamente para a linha do escreva. Isso significa que o V igual a 10 não vai ser executado. Então o V vai continuar valendo 5. E 5 será o número impresso. Vamos fazer um teste? Então, vou executar o programa com o valor 5. Veja que o impresso foi 5. Agora, se eu pedir para imprimir o valor 25, o valor impresso será 10. Por quê? Porque nesse caso do 25, como 25 é maior do que 10, ele entrou nesse bloco. E o que o bloco faz? Faz V igual a 10. Claro que aqui eu coloquei apenas uma expressão, né? Um comando aqui dentro desse bloco. Mas esse bloco ele pode ter várias instruções dentro dele, várias ações para serem executadas, né? Digamos que além de determinar que o valor é 10, eu quero escrever uma mensagem do tipo valor de V foi alterado. Veja agora aqui, se eu executar o programa e colocar aqui, por exemplo, o valor 9, ele vai escrever apenas 9. Por quê? Porque esse bloco inteiro foi pulado. Porque como essa condição é falsa, né? 9 não é menor do que 10, é uma condição falsa. Então tudo que está dentro desse abre e fecha chaves aqui é pulado, é desconsiderado pelo algoritmo. Então automaticamente ele escreve o valor de V, que é 9, que é o valor digitado pelo usuário aqui em cima no leia. Agora, se V for maior do que 10, se V, por exemplo, for 30. Veja aqui, eu atribuo o valor 10 para V, executo o escreva, por isso que você viu aqui embaixo a mensagem, né? O valor de V foi alterado. E aí, terminando o bloco, eu continuo a execução e na sequência da execução, o escreva V vai ser chamado, o que vai resultar no resultado 10. Então, este é o básico do bloco C. O bloco C permite que você faça o teste em uma condição. Se aquela condição que você está testando for verdadeira, o bloco do C será executado. Caso contrário, o bloco será simplesmente ignorado. Até agora, nós utilizamos apenas o C. Mas essa estrutura de seleção é composta também pelo senão. O C, ele permite que você faça um teste numa condição. E se você não tiver uma condição verdadeira, o bloco é pulado. O senão está sempre associado a um C, ok? O senão é o caso contrário, né? Então, assim, se uma condição for verdadeira, você executa o bloco. Se ela for falsa, você executa um outro bloco. Então, perceba que o senão ele está atrelado à mesma condição do C. Vamos voltar aqui para esse exemplo e mostrar como é que a gente poderia aplicar um senão neste caso. O nosso algoritmo até o momento, ele troca o valor do número digitado pelo usuário para 10, caso esse valor tenha sido um número maior do que 10, tá? Agora, imagine o seguinte, que se o valor for menor do que 10, eu quero que o número tenha o valor 0, tá? Então, ou eu vou imprimir 10 ou eu vou imprimir 0. Como é que eu faria isso? Bom, se o número for maior do que 10, eu digo que ele tem que valer 10. Caso contrário, isto é, se ele não é maior do que 10, o que significa na prática que ele é menor ou igual a 10, eu quero que ele tenha o valor 0. Para fazer esse tipo de coisa, eu uso o senão. O senão funciona da seguinte forma. Se a condição V maior que 10 é verdadeira, este bloco é executado. Sempre que o bloco C é executado, o bloco senão é ignorado, tá? É uma coisa ou outra. Você nunca vai ter o bloco C e o bloco senão executados ao mesmo tempo. E você também nunca vai ter nenhum deles executado, tá? Pelo menos um deles vai ser executado. Na verdade, exatamente um deles vai ser executado. Nunca 0 e nunca os dois blocos, ok? Se V maior que 10, então o V vai valer 10. Agora, se não for maior que 10, ele vai valer 0. Vamos fazer o teste? Então, vou digitar um número maior do que 10. 30, por exemplo.
Veja que o valor escrito será 10. Por quê? Porque entrou neste bloco, no bloco C. Agora, se eu digitar o valor 5, veja que na hora de escrever o valor impresso foi 0. Por quê? Porque entrou no bloco do senão. Então, ou um ou outro vai entrar sempre. Este é o bloco senão. Outro artifício que você pode utilizar e que é muito usado na prática em programação é criar estruturas C dentro do bloco senão. Quando você faz isso, você compõe vários blocos, onde você tem uma estrutura que faz o teste de várias condições e apenas uma ação será executada. Vamos tentar entender melhor na prática como é que isso funciona. Imagine que agora o seu algoritmo é o seguinte: você vai solicitar para o usuário um valor, qualquer inteiro, e o seu programa vai escrever como resultado uma das três coisas: ou o número é negativo, ou o número é zero, ou o número é positivo. Tá? Então veja que você tem três coisas para fazer. Como é que você faria um algoritmo desse tipo? Bom, então vamos começar com a declaração do inteiro de novo, v, e com a chamada do comando leia, que vai ler o valor de v. Agora, com base nesse valor v, eu tenho que tomar uma decisão, né, e dizer se o número é zero, é negativo ou é positivo. Então, vamos começar a fazer o teste. Se v igual a zero, se v for igual a zero, eu vou escrever número positivo. Se não, aí agora começa o nosso dilema. Ora, se o número não é igual a zero, né, o que ele pode ser? Maior que zero ou menor que zero. Né? Só que, para maior que zero e para menor que zero, eu tenho duas situações diferentes, né? Onde eu tenho duas respostas diferentes. Então, eu não posso escrever aqui um bloco senão e escrever outra coisa. Por quê? Porque se eu escrever aqui dentro do bloco senão, se o número, por exemplo, for 10, o senão vai ser executado. Se o número for menos 10, o senão vai ser executado. Só que para 10 e para menos 10 eu tenho que dar respostas diferentes, isto é, número negativo e número positivo. Então eu preciso fazer mais um teste, né? Eu testei primeiro se v era zero, agora eu tenho que testar se v é maior do que zero, por exemplo. Então veja que eu já não tenho mais que utilizar essa condição que estava aqui. Eu vou fazer um novo teste, utilizar uma nova condição. É aí que entra essa questão de você fazer esses múltiplos testes, né? Então, eu faço aqui do lado, se não, se v maior do que zero. Agora sim, escreva número positivo. Vamos dar uma pausa aqui e vamos tentar entender essa estrutura. Se v for igual a zero, ele executa o código do C, ok? Se não for igual a zero, lembre-se que sempre vai para o bloco do senão. Só que o bloco do senão tem mais um teste, que é se v igual a zero, v maior do que zero, desculpe. Se v for maior que zero, ele vai executar esse bloco. Aí, se não for, aí ele vai executar um outro senão, caso exista, ou então terminar o bloco, ok? Então veja que esta é a forma que você tem de fazer vários testes. Você vai compondo várias estruturas. Você começa sempre com C e vai compondo senão C, senão C. Então se testa primeiro, é maior que zero? É igual a zero? É menor que zero? É menor que 1? É maior que 2? E assim por diante, né? Você vai fazendo os testes que o seu algoritmo pede, né? E um detalhe importantíssimo. Justamente por essa questão desse bloco utilizar as estruturas C e senão, lembre-se que uma característica fundamental que você tem que compreender dessa estrutura é que sempre ou um bloco vai ser executado ou outro, tá? Então nunca vai acontecer, por exemplo, de você nessa lista de blocos aqui, executar mais de um deles, ok? No momento em que, por exemplo, o número for zero, ele executa o número positivo e ignora tudo que tem para baixo, né? Porque não cai mais no senão. Já executou o C, certo? Então executa o C
e ignora o que está abaixo e vai continuar o código a partir daqui, a partir do final do bloco, né? Caso o código exista. Bom, então vamos continuar aqui com o nosso teste. Se for 0, a gente escreve número positivo. Desculpe, número igual a 0. Se for maior que 0, a gente escreve número positivo. E se não for nada disso? Ora, aqui pela questão matemática da coisa, ou o número é igual a 0, ou ele é maior que 0, ou é menor que 0. Não existe outra possibilidade, tá? Então é assim. Se ele não é igual a 0 e não é maior do que 0, com certeza ele é menor do que 0. Então eu não preciso fazer o teste aqui, se não v menor do que 0. Tá? Por quê? Porque com certeza vai ser. Se ele não entrou em nenhum dos blocos anteriores, né, é porque o número é menor do que 0. Então eu simplesmente posso fazer o senão. E aí eu vou escrever aqui número negativo. Veja que tem lógica isso que a gente está fazendo. Né? Então, primeiro eu solicito o valor de v e testa. V igual a 0, escreve isso. V maior do que 0, escreve isso. Não é nada disso, escreve isso. Ok? Então, vamos executar o código para ver o que acontece. Vou executar então e vou digitar -4. Se eu der um Enter, número negativo. Vou executar de novo. 0. Número igual a 0. E vou executar de novo. 7. E eu tenho como resposta número positivo, tá? Então veja que essa é uma estrutura bastante utilizada, né, quando você tem que decidir entre mais de duas coisas. Né? Normalmente você tem exemplos, né, onde você precisa decidir apenas se vai fazer algo ou não. Aí existem situações onde você precisa fazer algo ou fazer um outro algo. Nesse caso você usa o se e se não. E aí você tem também situações um pouco mais complexas, como esta aqui, que você tem que decidir se você vai fazer alguma coisa, ou alguma coisa, ou alguma outra coisa, ou alguma outra coisa, né? E assim por diante, com base em condições. Então, dessa forma, fazendo essa composição dos blocos se e se não, você consegue atingir esse resultado.